paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Então tá, vamos para nossa história de hoje. Então a nossa história de hoje é a lição 6, tá bom? Jesus vence o diabo com o livro de Deus. E qual que é o livro de Deus? Esse aqui é a nossa Bíblia, né? O nosso escudo. E o nosso versículo para memorizar, ele diz assim, ó: recebam a palavra de Deus como uma espada que o Espírito Santo lhes dá. Então, ela é como uma espada para nos proteger contra o nosso inimigo, certo? E o nosso inimigo, ele usa de todas as maneiras para nos tentar. E vocês acham que ele não fez isso também com Jesus? Ele fez isso com Jesus. Certo dia, Jesus estava lá no deserto para falar com o Papai do Céu. Ele estava orando, né? Orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Então, ele gostava de fazer isso sozinho. Então, ele ia lá no deserto para falar com o Papai do Céu. Não é porque ele era Jesus que ele não precisava falar com Deus, né? Ele precisava, assim como nós precisamos todo dia falar com Deus. E ele ficou lá por muito tempo. Ele ficou 40 dias e 40 noites lá para falar com Deus. Então ele já estava no finalzinho bem fraquinho, né? Imagina ficar 40 dias lá orando. E ele estava também jejuando. Ele estava jejuando, né? Que ele ficou sem comer todo esse tempo. Imagina ele 40 dias já sem comer. Ele estava muito fraquinho. E o diabo, ele se aproveitou disso. E ele disse assim, eu vou lá tentar Jesus. E ele foi. Ele foi lá tentar Jesus. E daí, como Jesus estava com fome, ele disse assim, ó: então faça essas pedras virarem pão para você comer. Olha só que astuto que ele é. Mas Jesus, ele disse não, porque se ele fizesse isso, ele estaria fortalecendo o ego do Satanás, né? E isso ele não queria, ele queria derrotar Satanás. E Jesus disse um versículo para ele, ele disse assim, ó: o ser humano não só vive de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Ele estava sendo alimentado por Deus, né? Porque ele estava lá orando, buscando a Deus. Mas o inimigo, ele não se alegrou só com isso. Ele levou Jesus para um lugar muito, muito, muito alto e disse para Jesus pular daquele lugar lá, daquela altura, e que se ele fosse filho de Deus, os anjos iam vir, iam salvar ele. Olha só. Aí Jesus disse outro versículo para ele. Diz assim, ó: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Ele sabia que o Senhor ia poder mandar os seus anjos para poder salvar ele, mas ele não ia botar à prova, porque não era isso que ele queria. Mas o inimigo, bem astuto, fez uma outra coisa. Ele mostrou muita riqueza, muito ouro para Jesus e disse que se Jesus o adorasse, ele ia ter toda essa riqueza aqui, ó. Olha só que astuto que ele é, né? Ele queria que Jesus adorasse a ele e não a Deus, o único e verdadeiro Senhor e que devemos adorar. Então, como Jesus ele era muito inteligente e ele guardava muito a palavra de Deus no seu coração, ele tinha um monte de versículos guardados no seu coração que ele decorava. E ele falou mais um versículo pro diabo. Ele disse assim, ó: vai embora, Satanás. A Bíblia diz que devemos adorar somente ao Senhor. Então ele expulsou Satanás de lá e mandou ele embora, e Satanás saiu de lá derrotado, em nome de Jesus, né? E depois disso daí, Deus mandou os seus anjos para cuidar de Jesus, né? Porque ele estava bem fraquinho, cansado. Além de tudo isso, ele ainda teve que lutar contra o inimigo. E ele venceu.
ele venceu por quê? Porque ele buscava a Deus de todo o seu coração e ele lia a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia. Assim somos nós também. Para a gente derrotar o nosso inimigo, derrotar todas as tentações, a gente tem que ler a Bíblia, orar todos os dias. E eu sei que vocês fazem isso, né? Eu sei que vocês também decoram os versículos para memorizar que a gente sempre manda, que vocês são muito espertos e eu tenho certeza que vocês fazem isso. E eu sei que a gente orando, buscando a Deus, a gente consegue derrotar o inimigo. E às vezes ele não vem só com isso daí. Às vezes ele vem para nós com outras tentações. E quais são as tentações que ele vem para nós, prof? Ele vem desobedecer o papai e a mamãe. Isso é uma tentação. Porque se a gente ceder, a gente fica desobedecendo. A gente peca contra o pai e a mãe, né? E isso a gente não quer. A gente quer somente adorar e obedecer a Deus. E com isso obedecer o papai e a mamãe, certo? Então a gente sempre tem que orar e pedir ajuda de Deus para a gente vencer a todas as tentações que possam vir sobre nós, certo? Então eu espero que vocês possam fazer isso. Então, para nossa atividade de hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse fantoche aqui, ó, de Jesus. Olha que legal, olha que bonitinho. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pintar esse desenho, tá? A prof vai pintar aqui também. E eu quero que vocês pintam ele bem lindão. E depois a gente vai ver o que a gente vai fazer, certo? Beleza, então, olha só. Pintei o meu Jesus, bem lindo. E agora a gente tem que recortar. Recortar todo ele e recortar essas duas tirinhas também, tá bom? Muito bom. Agora, ó, já cortei os dois negocinhos. E agora a gente vai dobrar onde tem o coisinho ali, ó, o traçadinho a gente dobra. E a gente dobra o Jesus onde tem também, onde tem a marcação dos traçadinhos. A gente vai dobrar, ó, ele é assim, tá? Ele vai ficar assim, ó, com a parte aqui pra trás. E esse negocinho aqui, a gente vai colar aqui assim, ó, tá bom? Já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Vamos passar um pouquinho de cola aqui na abinha. E a gente vai colar mais ou menos aqui, ó. Vou colar do outro lado. Assim, ó. E agora a gente vai colar embaixo também o outro, tá? A gente pode colar eles na mesma altura. Aqui. Assim, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Ui, assim. Tá? Ó. Aí, a gente vai colocar os dedos aqui, assim, atrás, ó. E daí, o bonequinho, ele vai falar. Olha só, Jesus, ele está falando. Então, esse é o nosso fantochinho. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, tá? E eu espero a fotinho lá no grupo, tá bom?
Um beijo enorme, fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Até a próxima aula. Beijo!